Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Godic Talks Empresarial. Eu tenho o enorme prazer hoje de receber a Ana Lúcia Twin. Ela é advogada que milita na área do direito empresarial, do direito societário e trabalha muito com planejamento sucessório e planejamento patrimonial. Ela, além de ser mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, ela é associada do IDSA, do Instituto de Direito Societário Aplicado, e ela é vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Pinheiros, que eu também faço parte, participo de algumas atividades, né? Deveria Comissão participar de Direito Societário. Direito Societário, né? Isso. Ana, seja muito bem-vinda e vamos tratar aqui hoje de assuntos relacionados ao planejamento patrimonial, sucessório e tributário. Um prazer, Marcelo, estar aqui no seu canal e vai ser divertida essa conversa. Tem muitos assuntos aí para a gente dialogar, trocar ideias e explorar esse mundo, né, do planejamento patrimonial e sucessório. E já dá para adiantar que, como a gente está numa fase de mudança de legislação tributária, né, tudo que a gente diz hoje não vai ser permanente sob nenhum viés, né? Porque tudo vai mudar, possivelmente, nos próximos anos aí. Nos próximos poucos anos, a mudança está vindo de maneira acelerada, né? Está vindo de maneira acelerada e é engraçado porque ontem... Bom, segunda-feira eu participei de uma palestra na OAB, nesse grupo especial lá, de Direito Societário e Governança, né? E a gente fez uma reunião conjunta com o Comitê de Direito Tributário, explorando essas questões que são preocupações comuns, né? Tanto das equipes de direito tributário como as equipes de direito empresarial e societário. O enfrentamento, né? A melhor maneira de se planejar tanto a estruturação dos negócios, das empresas, como também a questão familiar, a questão pessoal, os patrimônios pessoais, né? Hoje a gente tem toda uma demanda de preocupações, questões que surgem nessas novas famílias mais complexas, né? Que têm os segundos e terceiros casamentos, filhos que vêm de outros núcleos familiares. Então, trazer toda essa conversa, né? Reunir pessoas com essas diferentes óticas para tentar fazer um trabalho mais completo, mais profundo, mais duradouro, eu acho bem interessante. E, curiosamente, eu escrevi um artigo sobre planejamento sucessório, tem uns 2 anos atrás, mais ou menos, e eu estava relendo e lá, eu conversando com um colega meu da área tributária, a gente, nossa, olha, estão querendo tributar dividendos. Nossa, olha, estão querendo majorar a alíquota do ITCMD. Isso tem pouco tempo, né? O artigo até está lá disponível ainda. E o futuro chegou, né? Quer dizer, já estamos falando dessas tributações todas. Então, acho que isso reflete muito a preocupação que o pessoal tem tido em fazer esses planejamentos agora. Inclusive, eu não sei na tua experiência, mas no meu laboratório profissional, eu vejo assim, aumentou muito a procura, a demanda, a consulta. Sim. Né? Não, aumentou bastante. A preocupação agora ela é constante, porque já viram que não é se vai acontecer, é quando, né? E certamente, quem não se preparar vai acabar pagando mais tributo ou... Por outro lado, ele pode, ao invés de deixar patrimônio, deixar uma briga em relação àquele patrimônio para os seus herdeiros, etc. Porque as famílias se tornaram mais complexas, etc. Então, é curioso porque se o direito empresarial, de um lado, ele serve para regrar os conflitos de interesse no seio empresarial, o direito societário, que está relacionado diretamente ao direito empresarial, ele pode ser utilizado para tentar mitigar os conflitos ou até criar uma estrutura que seja societariamente e tributariamente mais eficiente também, né? Então, por isso que está sendo gravado esse episódio para a gente criar esse diálogo. E já adianto também que o assunto não vai se esgotar aqui, porque o assunto é muito complexo. A gente certamente vai gravar outros episódios aí para falar, por exemplo, de estruturas no exterior, utilização de holding. A gente fala um pouquinho de holding hoje, tá? Já antecipo que eu vou fazer uma pergunta para você sobre isso, mas a gente poderia pensar em episódios futuros tratar isso especificamente, porque o assunto é bastante complexo. Hoje se vende muito a ideia de que holding é a solução de todos os problemas e que, na verdade, ela não é. Ela pode ser para algumas questões, né? E tem que se desmistificar essa questão da holding também, né? Para que ela serve, para que ela não serve, como estruturar, né? Mas a gente está falando um pouco aqui, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, tributário. No âmago, eles são diferentes, né? Mas eu queria que você tentasse mostrar para o nosso ouvinte, né, onde eles discrepam efetivamente, né? Por que eu falo em uma coisa e eu não posso confundir com a outra? Então, qual que é a diferença entre o planejamento patrimonial, planejamento sucessório, planejamento tributário? Boa pergunta. A primeira questão é, quem é você cliente, né? Qual a sua
qual a sua necessidade? Quais são os seus círculos, né, de exposição? Eu gosto de fazer os desenhos das bolinhas, que é quem é você como pessoa, qual a sua atividade profissional, empresarial, né? Quem são as pessoas que, né, com quem você se relaciona? Você é casado, não é casado? Tem herdeiros, não tem herdeiros? Em que fase da sua vida você está? Por quê? Porque é através desse mapeamento inicial que você, então, começa a entender aonde que um planejamento caberia. Caberia o quê? Um planejamento da sua empresa para tornar mais eficiente o seu negócio, né? Olhar, eventualmente, benefícios do setor em que você está. Criar, por exemplo, uma segregação dos ativos empresariais para você ter uma maior eficiência dentro da empresa. Ter uma holding de participações societárias para criar aí uma governança mais interessante, né? Dirimindo aí questões ou potenciais conflitos nesse nível societário do relacionamento entre as pessoas, né? Olhar as necessidades de cada parte. Então, esse é um tipo de olhar. O segundo olhar é o planejamento tributário ponto e basta, que é qual a maneira de eu fazer o que eu faço com maior eficiência fiscal, né? Utilizando o que a legislação já coloca à minha disposição para que isso seja mais eficiente. Esse é um tipo de planejamento que não necessariamente ele implica alguma estratégia sucessória ou societária, né? Muitas vezes implica, mas não necessariamente. E, finalmente, a gente tem o planejamento sucessório / patrimonial, que aí ele está olhando mais o aspecto pessoal, né? Então, assim, quais são os receios da pessoa, o autor da herança, né? Aquele que vai ter aí uma herança para deixar. Então, às vezes, ele tem receios, ele tem preocupações, né? Qual a composição desse grupo? Se tem pessoas com necessidades especiais, eu preciso criar uma governança, eu preciso estipular questões para que elas sejam observadas depois do advento, né, do falecimento. Então, o planejamento sucessório, ele é muito interessante por uma série de vieses, né? Você pode olhar a preocupação de planejar para você ter uma economia tributária, uma economia dos custos do inventário, que são muito elevados, né? No Brasil, a gente sempre... Eu uso, assim, um percentual, que acho que não sei se é o mesmo que você usa, assim, para, né, ponto de partida, uns 12%, mais ou menos, sobre o montante, né, da herança. Então, é um custo bem elevado. Para patrimônios maiores, isso acaba sendo bem substancial, né? Bem substancial. E uma parte disso tem que ser disposto em caixa, né, em dinheiro. Então, toda essa questão da liquidez. Então, acho que o planejamento sucessório é uma etapa que pode acontecer dentro do planejamento empresarial e que, ou não, né? Ele pode vir sozinho, porque aquelas pessoas precisam contemplar aí algumas regras para que elas fiquem tranquilas no futuro, mitigando conflitos, mitigando preocupações, né? Reduzindo cargas tributárias futuras também. Perfeito. Então, assim, a gente tem funções diferentes, estruturas diferentes, a gente tem destinatários diferentes. O que é útil e para quem? Como que a gente poderia pensar em já ir separando as coisas? Então, você deve receber todo tipo de pedido lá no seu escritório, todo tipo de consulta, né? Então, o que é típico para um planejamento tributário? O que é típico para um planejamento sucessório? Você consegue aprofundar um pouquinho mais isso? Eu acho que pode ser interessante para o nosso ouvinte também, né? Então, eu acho que há um tempo atrás falava-se muito em proteção patrimonial. Não se falava muito em planejamento sucessório, né? As pessoas não tinham muito essa preocupação, né? Não. Então, assim, Aliás, Brasil... eu posso só fazer um comentário? Claro. Uma vez um cliente, né, ele me procurou. Eu falei, mas talvez seja interessante você pensar também na sucessão, etc. Ele falou, não, a briga dos meus filhos. Problema deles. Eu falei, mas você vai deixá-los brigar? Ah, não sei se eles vão brigar. Eu falei, não, eles vão brigar. Certeza. Porque isso é reiterado em toda a família, né? Então, tem gente que realmente não tem essa preocupação aqui no Brasil, tipicamente, né? O brasileiro não gosta de se planejar, né? O brasileiro não gosta de se planejar e tem uma cultura também, sabe, que foi interessante nesse evento aí da OAB, em conjunto com o Comitê Tributário, eles expuseram o seguinte: o ITCMD, ele representa muito pouco na arrecadação. Então, acho que teve aí uma certa acomodação por parte dos estados e também por parte das pessoas que nem todas elas também estão muito preocupadas com isso.
E normalmente quando elas estão preocupadas, ou é porque tem muito patrimônio, ou é porque tem questões pessoais muito fortes ali para tentar direcionar, né, a vontade da família, né, dos autores do patrimônio, dos criadores do patrimônio, para que essas vontades prevaleçam depois. Então, eu acho que assim, um ponto de partida inicial para quem está buscando informação sobre essa área é olhar quais são os seus receios e quais são os seus anseios. Esse é um bom ponto de partida para que, analisando o seu patrimônio, você verificar o seguinte: o que cabe, o que é o ideal, o que pode me ajudar para atingir esses objetivos. Então, se eu tenho, obviamente, patrimônio e eu estou preocupada com a sucessão e estou preocupada também com a maneira de como isso vai valer lá na frente, eu acho que, olhando também aí os aspectos que vão ser trazidos pela reforma tributária, acho que um bom ponto de partida é olhar assim, o tamanho do seu patrimônio. Ele é composto do quê? Majoritariamente imóveis? Ou outros bens? Bens móveis? Ou que tipo de ativo? Dinheiro? Porque conforme a composição desse patrimônio, eu posso ter estratégias diferentes, né? Então, a previdência privada, por exemplo, que era muito utilizada, né, como uma maneira de ter um dinheiro ali separado até para tornar possível pagar os custos do inventário, né? E que não entraria no cômputo do Montemor, da herança, isso vai cair. Então, a previdência privada já não é mais uma estratégia muito boa para quem quer ter um dinheiro ali já separado para esse momento. E tinha gente que usava a previdência até como mecanismo de blindagem patrimonial e que isso a jurisprudência já derrubou há bastante tempo, né? Porque eles classificam hoje como uma aplicação financeira, que no âmago ela não é, a natureza jurídica não é. Mas você vê, essa palavrinha blindagem, né? Que eu falei que era proibida, lembra? Pois é, né? Então, na verdade, assim, a proteção patrimonial, ela vai até um certo ponto. Que é, quando você assume muitos riscos na sua atividade econômica, dependendo dos riscos que são assumidos, muitos deles você não consegue se proteger. Porque eles vêm para o seu acervo pessoal, né? Existem inúmeras exceções aí às regras legais, em que mesmo você tendo a empresa constituída, o sócio ou o administrador se tornam responsáveis pessoalmente com seus patrimônios por essas responsabilidades. Então, trabalhar num sentido de criar obstáculos aí que seriam para impossibilitar o cumprimento da lei, cada vez eu vejo isso como algo mais impossível de ser garantido, né? É verdade. Agora, eu acho interessante que com a mudança da legislação, mesmo a Previdência não se tornando aí um caminho tão bom para garantir o pagamento, né, desses custos, surge um olhar. Eu sempre tive um olhar muito forte na questão do seguro de vida. Eu sempre olhei com bons olhos, tá? Só que não é a cultura do brasileiro, né? Não. Aliás, tem cliente que quando eu toco nesse assunto, ele fala assim, não, eu não quero falar sobre isso, porque isso me dá azar e tal. Isso, exatamente. E teve cliente que, inclusive, falou isso, não quis tocar no assunto e morreu na sequência. Tá? Então... E agora, eu acho que se tornou oportuno a gente falar disso, porque indenização do seguro não é passível de tributação. E eu acho que, como a Previdência, o custo do seguro, ele tende a diminuir quanto mais cedo você começa a fazer, né? Então, existem diferentes planos aí. Então, eu acho que o seguro de vida, eventualmente, entra como uma opção interessante para ter aí uma parte, né, assegurada, líquida, para arcar com esses custos desse momento da sucessão. Não conta para o nosso ministro da Economia que não é tributado, tá? Porque senão, né? Ele vai querer tributar também. É que vai acontecer na prática, né? É verdade. Mas essa é uma prática bastante comum de usar seguro de vida para planejamento ou até custear eventual inventário, etc. Nos Estados Unidos isso é bastante utilizado, muito, né? Então, assim, é muito raro você ver uma família que, se pensar minimamente naquilo que vai acontecer, etc., eles usam seguro para basicamente tudo. Né? Porque se você for pensar, a gente está olhando o quê? Uma maneira da gente diversificar
as estratégias. Então, Exatamente. eu posso diversificar no ativo. Então, eu invisto um pouco nisso, um pouco naquilo. Eu diversifico os meus riscos em ativos e também diversifico nas estratégias, né? Eu posso ter seguro aqui, seguro fora. Eu posso ter empresa aqui, empresa fora, aplicação aqui, fora, tal. Então, eu posso ampliar a minha diversificação de risco e, com isso, ter uma maior eficiência. Isso é planejamento, tá? Então, o planejamento, ele é interessante quando ele é construído podendo utilizar aí diferentes canais, diferentes portas de saída, né? Para que essas pessoas tenham o melhor benefício possível que o planejamento pode oferecer, levando em conta os aspectos pessoais, as necessidades de cada um. E acho que também é importante a gente falar na questão das holdings, né? Que eu que sou do societário, você também do societário trabalha muito com isso, governança, né? A holding societária de participações, ela é muito boa, inclusive, para proporcionar governança familiar, né? Então, dependendo da composição da família e quantas as pessoas que vão entrando ali, né, naquele coletivo, a holding de participações, ela é interessante para criar rotinas, para equalizar a entrega de informações, a prestação de contas, a gestão de ativos. Criar, às vezes, um nível de segregação entre a operação da empresa, né, e a opinião dos herdeiros, vamos assim dizer, né? Porque preparar um herdeiro para assumir a operação empresarial não é fácil e, às vezes, a pessoa que inicialmente ela se pensou em designá-la para assumir essa posição, ele demonstra que ele talvez não tenha aptidão, que ele não goste muito daquilo, a formação acadêmica dele é de outra natureza, né? E então, fazer a sucessão da operação é difícil e quando a gente não separa, né, o fato da pessoa ser herdeira do fato dele entrar na operação, isso pode representar a derrocada da empresa mesmo, né? Sim. E agora eu acho oportuno também falar o seguinte, planejamento é bom que seja feito quando não tem um evento de crise instalado. Sim. Porque né? Então, assim, temos lá uma empresa familiar. E aí, do dia para a noite, a gente precisa implantar um plano de sucessão na governança, na gestão, é muito complicado. Então, quanto mais né, isso puder ser feito com Depois antecipação... que a briga começa, é muito difícil dissipar o problema. E o que é triste difícil, é que a gente percebe que menos de 1/3 das empresas familiares sobrevivem. Por conta de conflitos. Isso você está falando da primeira para a segunda geração. Da segunda para a terceira menos é menos ainda, que 5%. Menos que 5% sobrevive por conta disso, né? Dos entendimentos. Assim, temos as dificuldades naturais do ambiente empresarial já no Brasil e em outros países também, mas no Brasil isso é disparado, né? Sim. Mas certamente o problema sucessório que surge, né, do falecimento daquela pessoa que controla ou tem participação societária acaba gerando um problema aí que é irremediável muitas vezes, né? É triste, mas é o que se constata. Realidade. É isso aí. Então, você falou um pouco do societário, etc. Então, como que eu posso usar o direito societário, né, o holding, etc. Mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa discussão. Como que o direito societário pode ser um amigo, ajudar, né, nesse planejamento? Fala um pouquinho sobre isso, Ana, por favor. Olha, direito societário... Assim, vamos olhar... O Brasil, assim, o que ele tem de maior, né? A gente tem pequenos negócios. Sociedades, às vezes, que são 50-50. Sociedades limitadas na maioria. O que eu acho que eu posso trazer aqui como... Desmistificando algumas ideias, né? A sociedade por ações não é mais aquele bicho complicado. Não, e não é tão caro, ele é super barato. Foi simplificada, né? Hoje só requer um diretor, não mais 2. Publicação dos atos também caiu em desnecessidade. Então, aqui no escritório, a proporção que era talvez de 90% para limitada, 10% para SA, inverteu. Hoje a gente constitui 90% de SA. Por aconselhamento nosso. Sim. Os clientes não sabem disso, mas quando eles descobrem que é barato ter uma SA, você fala, mas é melhor, né? Eu falo, então, sob vários aspectos, Sob vários aspectos, Ela tem mais regramento, então ela tem um pouco mais de certeza jurídica. No Brasil, a gente, infelizmente, ainda... né, luta para ter segurança jurídica. Então, se a gente está num cenário mais definido, mais controlado, mais sedimentado, melhor. E eu acho que a sociedade anônima fazendo o papel da holding, né, coordenando esses interesses societários entre essas partes que cada vez são mais complexas, né,
acho que ela atua muito bem, traz um bom resultado. A gente pode disciplinar melhor a questão do voto, a ação com direito de voto, a ação sem direito de voto, ou quando eu vou ter o voto restrito, né? Então, acho que tem muitas coisas interessantes que podem surgir a partir da sociedade anônima. Depois tem a questão da gente criar sociedades, né, que sejam especializadas no negócio. Então, por exemplo, uma sociedade com objetivo social de gerir, administrar, comprar, vender, alugar imóveis. Existe uma eficiência que pode ser trazida a partir do momento que você tem uma empresa especializada nesse fim. Então, não só do ponto de vista tributário, né? Mas você pode ter assessores contábeis, assessores internos que são especializados e trazem muita eficiência para a gestão dos ativos, né? E com isso você minimiza conflitos que podem haver dentro dessa família para cogestão de ativos, né, na pessoa física, por exemplo. Então, um imóvel detido por 10 pessoas, 8 pessoas, 5 pessoas, é muito difícil. É muito complicado mesmo. Né, definir a cor da parede. Não, é inviável, na verdade. Né? É inviável. E quando você tem uma holding especializada nesse objetivo social e um gestor que pode até ser profissional, acho que você consegue trazer muita eficiência na gestão, né, mitigando o conflito entre as partes, trazendo mais resultado, né, operacional. Um ente desse, ele tem a vontade única. A vontade pode surgir aí de uma deliberação por unanimidade, por maioria. Mas uma vez decidido, né, a vontade do ente é única. Então, a holding pode ter uma função de realmente unificar, né, de canalizar as decisões empresariais de maneira eficiente. Totalmente. E aí eu acho... Então, assim, também a gente pode... ver dentro da reorganização societária, né? Às vezes tem a reorganização societária vem também motivada por uma questão sucessória. Sim, né? E aí, na segregação, na cisão que é feita, a gente segrega com base na atividade que tem a ver com aquela pessoa que vai suceder. E os outros ativos que não têm a ver com a pessoa que vai suceder podem ser vendidos, liquidando, e aí isso vai para a holding de participações, então gera dividendos, abre as portas aí para novos investimentos, né, liquidez e tal. Então, acho que o planejamento societário atrelado ao business, ao tributo, né, a maximização das eficiências aí tributárias e de gestão que possam existir dentro de cada negócio, elas são, né, trazem muito benefício. Eu fico feliz de ver isso ganhando espaço, né? Sendo cada vez mais procurado. Não, perfeito. Vou puxar o gancho aí que você falou de repente, objeto social voltado para a administração de imóveis, etc, né? Quando que eu deveria usar por exemplo, uma holding imobiliária ou uma holding patrimonial? E já adianto que a gente vai fazer um episódio para falar só de holding, tá? Ah, é? Porque, assim, a gente vai ter que fazer porque... tem muita coisa errada se falando sobre holding aí. Às vezes as perguntas que chegam aqui, eu falo, mas de onde você tirou isso? Eu vi um vídeo no TikTok, né? Então as pessoas estão buscando aconselhamento jurídico incompleto, equivocado no TikTok, no Instagram, né? Então eu falo, mas de onde veio isso, né? Então a gente vai ter que gravar para a gente tentar desmistificar e explicar um pouco mais, né? Quando usa uma e outra. Mas quando que você aconselharia usar uma holding imobiliária ou uma holding patrimonial? Então, vamos lá. O que é uma holding patrimonial? O que é uma holding? Holding, né? Okay. Então, a holding, ela é uma titular. Ela tem ali, ela é dona. Ela detém. To hold, né? Eu seguro, eu tenho. Eu tenho a titularidade. Então... E que talvez a grande distinção que a gente possa fazer inicialmente é uma holding, ela via de regra, ela não tem muitas atividades operacionais. Ou às vezes não tem nenhuma. Nenhuma. Né? Às vezes a função dela é até prover um aconselhamento contábil, não como escritório de contabilidade, mas por ter um departamento contábil, jurídico e de outra natureza, ela pode ajudar as controladas. Sim. Mas a principal função dela é deter patrimônio ou deter ativos, né? E eu assim, até indo um pouco mais além, né? Vamos imaginar que esse grupo lá, o coletivo em cima da holding, é um coletivo heterogêneo, né? Então tem lá uma dentista, uma veterinária, um médico, um advogado e tal. Então são pessoas que não são iguais e não recebem essas informações de uma maneira
igual. E não tem o mesmo interesse, inclusive, nem as mesmas aptidões. Então, o papel da holding, ele é muito mais nesse sentido, a holding patrimonial, tá? Então, eu tô querendo dizer o seguinte, a holding que é dona de algo, e esse algo aí, depois a gente fala o que é, ela tem uma função muito mais de gerência, né? De coordenação, simplificação das informações, equalização das informações, para que todos recebam as mesmas informações, minimizar os conflitos, equalizar os dividendos, né? Determinar, por exemplo, rumos. Então, vamos investir no quê? Esse fornecedor, gente, vamos substituir e tal. Então, é um lugar ali onde essas pessoas podem tomar decisões que vão aproveitar todo o grupo que tem para baixo. Quanto ao objetivo da holding, ela pode ser especializada, né? Então, assim, uma holding patrimonial, por exemplo, de bens imóveis. Não necessariamente esta holding patrimonial de bens imóveis terá uma atividade. Por exemplo, pode ser uma holding patrimonial da família, onde a casa da minha irmã está lá, a minha casa está lá, a sua casa está lá. Então, as nossas casas estão todas detidas por essa holding patrimonial, mas são nossas casas. Não são imóveis que vão gerar renda, não temos objetivos econômicos com esta holding, né? É diferente de uma empresa, uma sociedade que tem objetivo social de atividades ligadas ao setor imobiliário. Isso é diferente. Aí já é uma empresa econômica que compra, vende, administra, né? Podemos ter até a SPE. Que aí... Sociedade de propósito específico, exatamente. Que é muito utilizado no setor imobiliário. Né? Exatamente. Então, aí vamos ter um projeto ali naquele terreno, um loteamento específico. E quando acabar, eu liquido essa SPE. Ela não tem um propósito duradouro. O propósito dela é fazer aquele negócio. E ela é detida por uma holding, que pode ser uma holding de participações pura, ou pode ser também uma holding patrimonial, que tem também essa SPEzinha lá embaixo. Então, a holding... E só complementando, hoje a gente, por meio da possibilidade de criar o patrimônio de afetação, a SPE no setor imobiliário acaba se tornando muito importante, né? Uma sociedade de propósito específico, que tem prazo determinado e que, encerrado o projeto, ela é liquidada. Ela é liquidada, né? E então, também, de novo, a holding que é a titular das cotas da SPE ou que é a titular das cotas de outras empresas, ela tem um papel muito mais de gerenciar, organizar, facilitar, né? Equalizar os montantes que vão ser distribuídos, né? Também tornar mais eficiente a aplicação dos custos. Porque você pode ter um funcionário gerindo vários ativos ali, o custo é diluído entre todos, né? Então, ela também tem essa função. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem que saber diferenciar bem uma coisa da outra para não incorrer em problemas fiscais, né? Então, porque a gente tem facilidade, por exemplo, de integralizar um imóvel, né? Conferir um imóvel da pessoa física para a jurídica e, eventualmente, não incidir o ITBI dependendo da atividade econômica da empresa que recebe. Mas existem exceções. Então, assim... eu não pago ITBI, mas se a atividade econômica preponderante da atividade for imobiliária, aí eu pago. Então se às vezes a pessoa acha que não tem que pagar, chega lá na frente, que o fisco fica com aquilo pendurado, aberto por 2 anos, ele cobra retroativamente com juros. Exato. E a holding patrimonial, às vezes, gera essa confusão. Porque ela é dona de imóveis, mas ela não tem atividade econômica alguma. Né? Então, tem que tomar cuidado para que, no momento de se planejar, tem que olhar bem assim, qual é o seu objetivo, qual é o tipo de ativo que está sendo conferido para o patrimônio dessa empresa, o que eu vou fazer com ele. Eu tenho intenção de vender? Tenho intenção de alugar? Né? Existe uma perspectiva de mudança de planos no curto prazo? Porque tudo isso vai impactar o planejamento ideal. Né? Porque planejamento ideal é aquele que daqui a alguns anos você continua dormindo tranquilo. Né? Ninguém vai bater lá na sua porta com uma notificação. Então, acho que isso... não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas... enfim, acho que a gente tem que olhar os ativos, o tipo de ativo e o que eu preciso fazer com eles, né? O que eu pretendo. E aí você define qual é o melhor veículo, né? Qual é a melhor estrutura para ser montada jurídica, fiscal, operacional. Perfeito. E você está falando bastante do fiscal, etc., até porque a gente está no momento de mudança do regime tributário brasileiro, né?
Quais as perspectivas que existem, por exemplo, para o ITCMD, pelo menos para o próximo ano? A gente sabe que o futuro é muito incerto no Brasil, até o passado é incerto, né? Imagina o futuro, né? Mas quais são as perspectivas que a gente tem hoje em relação ao ITCMD? O que vem se discutindo aí? Olha, eu sou cética, mas eu não sou uma pessoa negativa, eu sou otimista. Uhum. Então, assim... Você é realista? Eu sou realista, mas eu também sou otimista. Bom, eu acho que a tributação aqui no Brasil, a respeito né, transmissão por morte ou a transmissão por doação, no Brasil essa tributação ainda ela é razoável, tá? Em comparação com outros países. Mas eu acho assim, a tendência é que ela seja majorada e falam já em chegar a 16%. A questão da alíquota progressiva em todos os estados já é uma verdade. Então, se a gente for mapear os estados, a gente já vê a alíquota progressiva acontecendo em grande parte. No estado de São Paulo tá em votação a lei. Então, essa matéria vai ser mudada já a partir do ano que vem. E a gente tem que lembrar de 2 aspectos, tá? Vai haver uma majoração da alíquota, dependendo do valor do bem que é transferido, tanto a título de doação como por herança, né? Mas também vai existir uma mudança aí na base de cálculo, no cálculo do montante. Então, assim, como que eu calculo o valor do bem? Então, eu vou ter uma majoração de alíquota e, eventualmente, possivelmente, né? Fortemente possível, uma majoração da base de cálculo. O que influencia a quantidade de imposto que eu acabo pagando no final. O cálculo final, o montante que eu vou entregar para o governo vai ser maior, tá? Isso é inquestionável. Isso já está aí né? Lembra o meu artigo que eu escrevi? O futuro chegou, já vamos pagar essa conta. Então, acho que quanto antes as pessoas se organizarem e refletirem se elas necessitam e se elas podem, né, já partir para um planejamento com esse viés sucessório, eu vejo um benefício aí. Recomendado, uma economia, né? No mínimo uma economia. Uma coisa que a gente não vai ter como planejar, mas que está se discutindo muito, é uma eventual tributação de dividendos aí, né? O que eu acho muito ruim, porque... aliás, sobre a questão do causa mortes, né? Recentemente, o presidente da República falou que no Brasil se doa pouco patrimônio, porque o causa-mortes ele é muito baixo, né? Mas nos Estados Unidos, que o imposto é de 40%, então as pessoas doam muito mais. Isso é uma falácia, um erro grosseiro, né? Assim, eu sei que o presidente da República tem dado declarações que são muito infelizes, mas me parece que essa foi, assim, um erro extremamente grosseiro, porque nos Estados Unidos, a herança de 13 milhões, quase 14 milhões de dólares, nessa faixa inicial, ela é completamente isenta para o residente fiscal nos Estados Unidos, não para o não residente, né? E existe a mesma isenção, faixa de isenção para doação, né? E na prática, isso representa 95% da população americana, né? E as pessoas ainda têm outros instrumentos, como trust, etc., que a gente pode até falar sobre isso em outro episódio, né? Falar sobre trust e tal. Existe lá a possibilidade de usar instrumentos em que não há uma sucessão por herança mais, porque o patrimônio é alocado em um trust. Então, não se paga imposto. Na prática, se paga muito pouco imposto causa-mortes ou de doação. Então, as pessoas doam lá porque existe uma cultura de doar. Primeiro que existe muita riqueza nos Estados Unidos que a gente poderia ganhar se o dinheiro ficasse mais em iniciativa privada do que ficasse na mão do Estado. Segundo, que as pessoas doam porque elas têm a riqueza e elas têm uma cultura de doar, né? Então, veja o que declara Warren Buffett, que tem 180 bilhões de dólares. Ele fala, eu vou doar praticamente todo o meu patrimônio, vou deixar pouco para os meus herdeiros. Por quê? Porque faz parte da cultura do americano de doar, né? Para instituições de caridade, que é uma doação que não é tributada, e assim por diante, né? Mas, enfim, e agora a gente tem a tendência a tributar os dividendos, que é outra falácia do governo federal, quando ele diz, mas nos Estados Unidos o dividendo é tributado. O dividendo é tributado, mas 99% das empresas americanas não sofrem tributação no ente tributário. E nem faturamento. No ente societário. E nem faturamento, ou seja, não tem PIS e COFINS, não existe imposto de renda incidente sobre o faturamento de uma LLC, uma Limited Liability Company, Verdade. Uma S Corporation, só a corporation tradicional. A S Corporation não sofre tributação. Então, aquilo que é tributado acaba sendo só aquilo que se presume
presume distribuído, não precisa ser efetivamente, mas presume distribuído o lucro apurado, né, para o sócio. Só que lá, a base de cálculo desse imposto acaba sendo muito menor que a nossa, né? Então, assim, muitas falácias tributárias que vem acontecendo. Então, outra temeridade que eu vejo aí é uma eventual tributação de dividendos, né? Sim. Então, a gente tem a tendência de... então, o imposto de renda, né? Já está em vigor a mudança que pega os rendimentos no exterior, né? Alterando critérios do que seria o disponível. Então, isso já está em vigor. Depois nós temos a tendência não, já isso é previsto, isso vai acontecer. Uma majoração do ITCMD, tanto na base de cálculo como nas alíquotas, onde se prevê uma alíquota progressiva de 2 a 8 no estado de São Paulo. Isso pode ser que aconteça já agora no início do ano que vem. Que a gente tem aquela anterioridade de 90 dias, tá? Sim. Então, mesmo que eles votem a lei esse ano, a gente precisaria computar esses 90 dias, mas o que, nas minhas conversas com os especialistas da área tributária, é de que isso vai passar e que já em janeiro já vamos ter aí um novo, né, uma nova sistemática. Depois, a gente tem essa questão da tributação dos dividendos, tributação da Previdência. Enfim, o ITCMD, se ficar no 8, tá ótimo, mas com a tendência de chegar em 16%. Então, acho que é um momento da gente olhar e discutir o assunto e pensar... Cabe antecipar um planejamento sucessório? Porque antes a gente estava falando, né? Planejamento societário, planejamento dos negócios, planejamento patrimonial. Agora eu estou falando do sucessório, porque se tornou oportuno em vista da iminência e da mudança da legislação. Então, acho que isso... né? Aproveitar, inclusive, o momento para olhar também outras questões, que são a organização da família. Organização da família. Às vezes, né? Até o local que a pessoa mantém a residência fiscal dela. Eu tenho clientes que estão indo embora por questão fiscal. Exato. É uma temeridade. Mudando residência fiscal, né? Exatamente. Mas, e assim, só que simplesmente mudar a residência fiscal no papel não funciona. Então, a pessoa tem que morar boa parte do seu tempo fora do país. E, logicamente, se a pessoa mora fora do país, ela vai trabalhar menos aqui e gerar menos riqueza aqui. Então, isso tudo é uma temeridade. Isso vai ser uma catástrofe para a economia brasileira, né? Eu acho que agora vem meu lado otimista, que se a economia se rearranjar de maneira que né, o próprio fisco perceba que se ele ficar abocanhando muito, vira, né, a tendência começa a ser de queda do investimento. É a curva de Phillips, né? Aquela curva em que até uma certa tributação dá para aguentar, dá para assumir. A partir de um certo momento, aí o investimento foge. E aí isso vai impactar dificilmente, né? O setor imobiliário que carrega muitos empregos, né? Que tem aí uma importância muito grande no setor brasileiro. De gerar emprego e de dar moradia para a população, né? Exatamente. É um setor que socialmente é muito importante, né? Sendo que parece que mudaram hoje as regras do Minha Casa Minha Vida, enfim. Não dá para falar muito de data, porque acho que esse podcast vai ao ar em outro dia, né? Mas, enfim, então sempre dificultando mais o acesso ao bem, à riqueza, pelo pobre coitado do brasileiro, que, né, na sua maioria aí tem uma renda muito limitada, né? Então, é muito difícil o que ele pode fazer com essa renda. Então o fisco está espremendo, aí o governo, né, espremendo. Então, há uma chance do investimento fugir. Ou, se o meu otimismo se mostrar verdadeiro, entrar numa percepção de que vai ter que fazer aí algumas concessões para que as coisas entrem numa harmonia. E aí a gente tem uma eficiência na arrecadação, diminuição do número de tributos, né? E uma manutenção da carga tributária num patamar que é absorvível. Caso contrário, o que a gente vai ver? Inflação, perda de empregos. Lembrando que eu estava falando de planejamento societário, né? Agora voltando para o planejamento societário. Quando a regra tributária muda, ela impacta o meu modelo de negócio. Se eu tenho terceirizados, meus terceirizados vão custar mais caro, porque toda a reformulação do sistema tributário vai pegar todo tipo de serviço. Então, eu tenho todos os meus insumos impactados, meus serviços impactados, meu modelo de negócio e mais a tributação no meu produto ou serviço. Conclusão, eu não sei se o planejamento de negócio que eu fiz há 2 anos atrás se mostrará viável no curto, médio prazo. Eu sei, ele não se mostrará. E aí, né, vem uma tributação de dividendo. Quer dizer,
eu vou financiar essa atividade com o quê? Né? E aí, então, assim, acho que essa percepção é importante. Acho que o legislativo tem que ter essa noção muito clara, né? O brasileiro tem que pensar a longo prazo e não mais em curto prazo. E todos nós, né? A sociedade como um todo tem que fazer esse trabalho. E acho que eu e você, que somos operadores do direito, a gente estuda para tentar criar as estratégias para que sejam válidas e com segurança jurídica. Agora, se lá na frente, além de toda essa reforma, ainda a gente tem um risco de anulação dos negócios, de mudança de decisões, mudanças de súmulas e coisas como que a gente vem observando, eu acho muito difícil que o Brasil entre numa avenida de prosperidade mesmo. Eu não vejo essa avenida de prosperidade nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, para ser honesto, tá? A gente está numa ascendente de regulação, de insegurança jurídica e de tributação, né? E os exemplos estão aí, a história está aí para demonstrar que quando, por exemplo, eu aumento a carga tributária, isso aumenta custo para todo mundo. E o primeiro a tomar na cabeça é o pobre, né? Porque a inflação, né? Ou inflação, ou, por exemplo, o aumento do custo do combustível, que uma vez uma jornalista famosa de um canal de TV grande falou, não, mas o mais afetado é o rico. Então então quando eu subo o custo do petróleo, o mais afetado é o rico. O saco de arroz Mas o saco de arroz não sobe o preço, porque o saco de arroz, ele vem brota, por ar, exatamente, ele não é ar, transportado, o custo do transporte dele não sobe, né? Quer dizer, isso é uma total ignorância, infelizmente, né? Exato. Então, por isso que eu vejo que, além da gente não ter, talvez, um futuro tão brilhante, se a gente não pensar em todos esses problemas e tomar as medidas corretas, né? O primeiro a ser afetado vai ser o pobre. O pobre vai comer menos, vai morar pior, vai se vestir pior, vai estudar pior e assim por diante, né? A gente se vira. Se eu quiser mudar de país, eu mudo hoje. Se você quiser, você faz isso também. E arriscaria dizer que muitos dos nossos colegas, mesmo na advocacia, conseguiriam se restabelecer em outros países. Eu, por exemplo, sou advogado em Portugal, né? Então, se eu quiser mudar para Portugal, é a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho estrutura nos Estados Unidos. Você conseguiria também se restabelecer. O pobre, não. Então, esse que vai apanhar muito aqui, né? Assim, quando a gente olha a pirâmide brasileira, a gente vê que a gente tem que olhar para essa população, né? Que não é a ponta da pirâmide, né? Não. É o meio da pirâmide, que é o que carrega o Brasil, que é o que trabalha. Então, acho que está preocupante o cenário. E agora vem o otimismo que eu vejo é o seguinte: o Brasil é tão grande e tão diversificado que eu acho muito difícil essa vontade que vem de um certo setor do governo, né, do político e tal, emplacar realmente essas ideias, porque a gente precisa do conjunto trabalhando para um fim comum, que é gerar mais oportunidades, ter segurança jurídica para as pessoas fazerem planejamentos e com isso atrair investimentos, né? Então, ter esse cenário de segurança, eu bato muito nisso, acho muito forte, muito importante. E o planejamento sucessório, só para a gente voltar para a essência do que a gente estava falando, também tem esse lado, né, que eu acho que cumpre o objetivo de, sabe, o ato jurídico perfeito acabado. E eu viro a página, que é: bom, a legislação mudou, mas eu fiz antes. Então, pelo menos eu me protegi da mudança, da incerteza da legislação. E o direito cumpre a sua função, né? Que é criar regras claras que elas sirvam para proteger aquilo que as pessoas tinham intenção de fazer, etc. Isso. E até criar essa cultura, né? Do brasileiro de já ir organizando, né? Vai organizando em vida, porque isso tende a ser melhor, né? Um mau acordo é melhor que uma briga, certo? Exatamente. Então, faz o acordo e vai construindo. E, se necessário, muda lá na frente. Isso. Né? Ana, falamos bastante, mais de 40 minutos. Uau! Estou muito contente com a nossa conversa. Eu queria agradecer muito você ter passado esses momentos aqui no nosso podcast. Obrigada. E já fica o convite aqui, porque o assunto ele é muito extenso. A gente vai falar sobre holding, a gente vai falar de outros aspectos. Então, já está o convite feito para outras oportunidades. Que bom, tá? Adorei também. Que bom, vamos fazer outros. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Um grande abraço.